Bom dia, pessoal! Bom dia! Então, hoje nós temos mais uma aula, retomando o nosso trabalho da aula passada, que nós falávamos de quem mesmo? Isso. E o que eu pedi? Para que vocês escrevessem no seu caderninho de redação uma produção daquele trabalho poético que vocês tanto analisaram. Mas, para isso, hoje, nós precisamos do seguinte: nós precisamos rever o que é comunicação, não é? O que é linguagem. Tudo que pode ser dito só existe A linguagem na linguagem, tá certo? é a forma de você se relacionar com o mundo, eu acho. Linguagem É o que te faz ser humano. pode ser, não pode ser não. É aquele seu ato que você faz no dia a dia. Você pode falar da linguagem do ponto de vista do linguista, do ponto de vista do filósofo, do ponto de vista do educador. Linguagem tem linguagem não verbal e linguagem O verbal. silêncio diz, o gesto diz, né? São várias formas de dizer. Afinal de contas, o que é linguagem? O texto da professora Maria de Fátima Abdala, Linguagem, Educação e Formação de Professores, conta logo no início que irá tratar a linguagem como prática interlocutiva, processo de constituição de sujeitos que não apenas pronunciam ou escutam palavras, mas revelam verdades ou mentiras, coisas boas ou más, agradáveis ou desagradáveis. Linguagem como processo de constituição de sujeitos? O que será que isso quer dizer? O primeiro a responder a pergunta foi o professor da Faculdade de Educação da USP, Celso Favaretto. Se a constituição da linguagem, né, é ao mesmo tempo a constituição do pensamento, e isto implica exatamente uma imagem de si, né, ou seja, o nascimento da consciência, né, isso no Ocidente moderno pode ser entendido como sujeito, a constituição do sujeito. É a possibilidade que a criança, a partir de entende, de se produzir como subjetividade. Sempre que nos comunicamos com alguém, nós utilizamos dois tipos de linguagem. Escola Municipal Cassiano Ricardo, turma de 5ª série. Muito bem. Na linguagem escrita, E quando será que a linguagem começa a fazer parte da nossa vida? A professora Ana Luísa Smolka, da Faculdade de Educação da Unicamp, estuda a linguagem há mais de 30 anos. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. A mãe, no começo, fala por ela, mãe, fala pelo bebê, ela mesma responde, vai, né? Então você quer mamar, você está com fome, então vamos trocar a fralda, enfim. Ela vai sustentando, né, as ações dela na relação da criança, permeada de linguagem, né? Mesmo que ela não fale, não oralize o tempo inteiro. Às vezes a gente vê crianças de 2 anos, nossa, igualzinho a mãe, nossa, igualzinho ao pai, né? São todos processos, mecanismos, né, de incorporação da cultura, né? E a linguagem faz parte disso. Só que a criança, a gente diz assim, a criança não aprende só a língua, né? Não aprende a falar, ela aprende modos de dizer. O bebê vai tornando próprio de si mesmo aquilo que é comum na cultura. Novamente em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa. Agora, quem responde é um dos mais importantes linguistas brasileiros, José Luiz Fiorin. Ele é professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Antes, lecionou por 10 anos em escolas da rede pública. Afinal, o que é linguagem? A linguagem é o conjunto estruturado de signos que se combinam de uma determinada maneira com vistas à comunicação humana. Como, professor? Vamos ouvir novamente. A linguagem é o conjunto estruturado de signos que se combinam de uma determinada maneira com vistas à comunicação humana. As línguas são linguagem. O português, o francês, o alemão
etc. Mas também são linguagens, a língua de sinais, mas também é uma linguagem o cinema, também é uma linguagem a televisão, também é uma linguagem a música. Todos os conjuntos estruturados de elementos com sentido, que combinados entre si servem para comunicar, constitui uma linguagem. De acordo com essa definição, matemática seria uma linguagem, a física e a química também. Sempre que nos comunicamos com alguém, nós utilizamos 2 tipos de linguagem. Vocês estão lembrados? Muito bem. A linguagem verbal, ela compõe-se de palavras e frases. E a linguagem não verbal, ela é constituída por outros elementos. Centro Cultural da Juventude, zona norte da capital paulista. Aqui, os jovens aprendem e desenvolvem várias formas de linguagem. Dança, música, leitura, elaboração de textos. A meta dessa aula de teatro é usar apenas a linguagem não verbal. A professora Mariana quer que seus alunos se expressem sem palavras. Teatro é uma forma, eu acho que é uma forma de linguagem, é um jeito da pessoa se expressar. E dentro do teatro tem várias formas da pessoa se expressar, né? O teatro não é uma coisa só. Tem coisas específicas da comédia, tem coisas específicas da tragédia, então tem linguagens como a do palhaço ou do bufão, tem o né? Dentro das artes cênicas tem várias formas de expressar. E eu acho que quando a pessoa decide o que ela quer falar para o mundo, o que ela quer contar, a história que ela quer contar, ela escolhe a forma como ela quer contar. A linguagem verbal é mega importante, estou conversando aqui com você, mas se tirar o som disso que eu estou falando para você e ficar só a imagem, acho que as pessoas vão saber mais ou menos do que é que eu estou falando. Então, o trabalho também do teatro tem muito a ver com esse trabalho de liberar o corpo para, sabe, um braço diz muito. Da zona norte para o centro da cidade, onde a informação e a comunicação estão por todos os lados. Mas para que servem tantos tipos de linguagem? A linguagem humana serve para a comunicação. No entanto, é preciso entender bem o que é comunicação, porque as pessoas têm a impressão de que comunicar é fazer alguém saber alguma coisa. E não é só isso. Veja, eu falo para fazer o outro saber uma determinada coisa. Isso é chamada função informativa ou função referencial da linguagem, que é por meio dela que nós transmitimos os conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo da sua história. Mas a linguagem é mais do que isso. A linguagem serve também para eu manifestar as minhas emoções, minha raiva, minha alegria, minha tristeza, meu ódio, minha inveja. Todos esses elementos são manifestados pela linguagem. Essa é a função emotiva da linguagem. Toda publicidade, por exemplo, é uma linguagem com a função central de influenciar. O discurso político tem essa função de influenciar. Essa é a chamada função conativa da linguagem. Agora na Avenida Paulista, Escola Estadual Rodrigues Alves. Então, turma agora, de 7ª série. A situação 2 do caderno 2, nós vamos analisar essa propaganda aqui. Vamos só, lembrando das características vistas, dá uma olhadinha no anúncio da página 44, que aí a gente vai discutir junto, tá? O que nós temos aí? Mais imagens ou mais texto, mais palavras? Mais imagens. E essas imagens, como a gente já falou no primeiro momento, são que sugestões que ela dá? Que uma mulher o quê? Elegante, moderna, que gosta de beleza, ela vai usar o desodorante. Se vocês me permitem a expressão, isso é uma merda. Veja, quando eu digo isso, o que eu estou dizendo, eu estou refletindo sobre minha própria linguagem, sabendo que a palavra merda é inadequada naquele contexto e pedindo desculpas por antecipação. Ou seja, a linguagem é um meio de refletir sobre a própria linguagem. Isso é o que nós chamamos a função metalinguística da linguagem. Quando uma criança começa a aprender a falar, ela balbucia. E ela balbucia com prazer muito grande.
Ora, essa função lúdica da linguagem é aquela função que existe nas brincadeiras que nós fazemos com os sons da linguagem. Muita força, muita força, muita força. O som, ele não só transmite o sentido, mas o som mostra o sentido. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Boa fumaça, corre cerca, e seu foguista. Eu diria mais uma coisa ainda da linguagem. A linguagem tem a função muito importante de criar utopias. Com a linguagem eu posso antecipar o futuro, eu posso recriar o futuro, segundo os meus anseios. Portanto, é com a linguagem que os homens sonham, é com a linguagem que os homens projetam o futuro e com a linguagem que eles começam a construir o futuro. Portanto, a linguagem, nisso, tem uma função política subversiva muito grande. Ela nos mostra que a realidade que nós vivemos não é a única possível, é uma delas, mas eu posso construir outras realidades e lutar para implementar essas realidades. E linguagem e educação? Como as duas coisas se relacionam? No texto da professora Abdala, está escrito que educação e linguagem se interpenetram como expressões vivas, de experiências que constituem sujeitos. Tomamos a educação e a linguagem como uma relação consistente na constituição de sujeitos, relação que se sustenta pelas interações necessárias, na quais professores e alunos não são vistos como aqueles que ensinam e aqueles que aprendem, mas como sujeitos sociais e históricos, sujeitos humanos, produtores de linguagem e de humanidade. Uma linguagem que tem uma estrutura conhecida por todos e que todos podem dominar e deter os signos básicos e as articulações básicas dessa linguagem e, portanto, a produção de sentidos, de significações e sentidos, é garantia mínima para que uma sociabilidade seja possível. É por isso que as sociedades modernas vão cuidar disso. Vão inaugurar escolas, quer dizer, e vão pensar um sistema escolar. Esse sistema escolar vai ser pensado em termos exatamente do aprendizado mínimo das línguas e das linguagens e dos conhecimentos que favoreçam o exercício da vida pública e da vida em sociedade como um todo. O Manuel Bandeira, para mim, se expressou de uma forma diferente e procurou imitar o som de um trem e fazer várias pessoas entender como é que seu ritmo, o que há dentro dele. No começo do poema, ele estava falando que é de manhãzinha, que o trem está começando a andar, que nem uma pessoa normal, que está levantando devagar. Aí, no meio do poema, ele vai acelerando um pouquinho mais rápido, cada vez mais rápido. E no final do trem, ele vai acelerando mais rápido. Quando chega na estação, ele para. Quer dizer que o trem, ele parou na estação, que nem uma pessoa normal. Que a escola está aí para fazer a passagem da má linguagem da infância, para falar em termos psicológicos, isto é, da linguagem da infância que é puramente concreta ainda, né? Ou da má linguagem cultural, social cultural, né? Para a linguagem desejável, onde o pensamento pode se articular conforme as exigências do pensamento, isto é, de maneira formal, e onde se dá a possibilidade de criar as capacidades e todas as outras atividades propriamente da vivência social e cultural, etc. Não há produção cultural sem um contínuo desenvolvimento de linguagens, e de linguagens cada vez mais especializadas. E a linguagem de sinais? Há uma escola especial da Prefeitura de São Paulo, a Helen Keller, que ensina através da Libras, a língua brasileira de sinais. Helen Keller foi uma americana cega, surda e muda que aprendeu a falar aos 10 anos de idade. Foi a primeira deficiente visual e auditiva do mundo a completar o curso universitário. E essa sala que a gente vai visitar, de que série? A sexta série, aula de português. Oi. Bom dia. Bom dia. Olá. Professor é o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, professor? Oi, turma, tudo bom? Bom dia, bom dia. Posso apresentar eles? Então, ó, cada um vai falar o nome e dar o sinal, mostrar pra eles.
David, qual é o seu sinal? Cirleia, o sinal dela é esse. Professora, qual é a língua que se fala aqui na Helen Keller? A Helen Keller, ela utiliza a Libras, a língua brasileira de sinais, na comunicação com surdos, né? E a gente usa a língua portuguesa como segunda língua. Nossa escola, ela tem uma proposta bilíngue, então Libras e português estão o tempo todo concomitantemente sendo utilizados pelos professores, funcionários e alunos. Uma é visoespacial, a outra é audioverbal. Então, isso são duas línguas completamente distintas que convivem no mesmo espaço escolar. Vocês vão pensar, vão pesquisar, pode perguntar para a mãe. Como eles são visuais, eu não posso, por exemplo, explicar um texto de costas. Eu não posso dar um ditado para eles. E eles escrevendo e copiando e olhando. São coisas muito difíceis. Então, eu tenho que facilitar a comunicação, né, deles. Eu tenho que facilitar através do visual, do gestual, da expressão facial, expressão corporal, da oralidade também, porque eles vão viver numa sociedade que não conhece Libras, né? Então, eles vão ter que aprender a se virar, um mínimo, né? O que é? A bandeira do Japão. E o professor? Tem um papel específico no que diz respeito à linguagem? Ele deveria ter sempre o domínio da linguagem. Muitas vezes as pessoas têm certas barreiras criadas ou pelas circunstâncias ou mesmo pela própria formação que a impedem de interagir dessa forma, mas mesmo assim ela sempre vai ter um veículo pelo qual ela possa se expressar. Cada aluno tem uma realidade diferente, né? Então o professor tem como missão ajudá-lo, mostrar os caminhos e respeitar os seus limites, a sua vivência, né? O professor, ele, digamos, de maneira mais técnica, mais especializada, ele vai colocar as crianças, os jovens, em contato com uma ou outra especificidade da cultura, cada uma delas, não é? Quer dizer, desde a mais básica da linguagem, do exercício de linguagem, até aquela dos conhecimentos específicos. Com isso, o que ele está fazendo, o trabalho dele é muito maior. É um trabalho de gerando as condições de aprendizagem necessário para que as crianças e os adolescentes se tornem produtores culturais, criadores de cultura. E criadores exatamente no sentido crítico da palavra, quer dizer, criadores de cultura e diferenciadores de cultura. A professora Abdala também se refere a alunos e professores como criadores de cultura. No texto, ela diz que através da linguagem, entendida substancialmente como uma forma de interação, abrimos espaço para questões de educação, considerando-a como prática social, cujos principais atores, professor e aluno, refletem a cultura e os contextos sociais a que pertencem, mas ao mesmo tempo, ao se constituírem como sujeitos, permitem que se construa uma cultura própria. O fundamental é cuidar exatamente de que as crianças, através do processo educacional, possam ir tomando posse adequada do exercício da linguagem e do pensamento, entendeu? Essa é a garantia crítica mínima. A posse de linguagens cada vez mais requintadas, cada vez mais especializadas, é a única garantia que se tem de que a partir daí se possa exercitar o espírito crítico. Quer dizer, o pensamento que julga, que distingue. Quer dizer, não só observa, não só recolhe, acolhe. Mais do que nunca é preciso insistir nisto. Que a capacidade mínima aí é exatamente de discriminação na linguagem e no pensamento. Esse é o que podemos fazer. Então, hoje, nós vamos fazer o diário. Então, ele escreve um trechinho, um parágrafo, 2 parágrafos, sobre o dia ou sobre sua manhã, né? E isso eu percebi que vem constituindo uma identidade. Porque ao folhear os caderninhos, você vai se fazendo a leitura, né? Da vida, o que é que anda acontecendo com ele, e ele se fortifica, ele participa de projetos, ele se fortalece, ele participa de uma leitura e um trabalho em seminário, mais ainda. Então, quando eles entraram no início do ano, eles eram uma pessoa.
ao finalizar esse semestre, eu tenho certeza que essa turminha que participou desse projeto, a sua identidade, eles se transformaram. Não que eles tenham mudado como ser humano, acredito que não, mas como cidadão, né? Como ser crítico, nessa participação social e nessa possibilidade de ele ter voz, né? De ser lhe otorgada a liberdade de falar, né? Isso é muito importante. Isso vai transformar a vida dele, sim. Aqui não.